o São Paulo tem que ficar ligeiro para domingo, tá? Domingo tem esse jogo contra o Vasco lá em São Januário. Meu parceiro, o Vasco tá voando. A Isa me deixou mais animado. São Paulo vai vencer surpreendentemente por 2-1. Salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 8h44 da noite. Boa noite, uma terça-feira abençoada. E assim, família, eu acho que já tá todo mundo, né, sabendo o que tá acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Eu fico aqui pensando, já tá difícil viver, já tá muito difícil. Para fazer um resumo, você coloca o medo em cima disso tudo. Então, família, independente da sua religião, se você acredita ou não, vamos orar, vamos rezar para que as pessoas que saíram de casa para trabalhar, para estudar, possam retornar para o conforto do seu lar. Acabei de ver agora, né, alguns vídeos lá da Central do Brasil, assim, cara, tá difícil demais, meu Deus do céu. Ai, que Deus possa, né, abençoar a vida todas as pessoas aqui no Rio de Janeiro, porque tá fácil não, família. Não tá nada fácil. Mas é isso. Vamos fazer aqui a nossa resenha, o terceiro vídeo do dia. Vamos trocar uma ideia já sobre o confronto contra o São Paulo. Separei aqui o Arnaldo, o Tirone, que eles estavam até no canal deles, né, que é só do São Paulo, já deixando lá os seus palpites. Vamos trazer aqui, vamos reagir junto. E um São Paulino que até reagiu meu conteúdo aqui, falando do Luciano, e ele falou do momento do Vasco e disse lá, ô Crespo, vai jogar lá no Rio, fechadinho, senão vai tomar goleada do Vascão. A gente vai reagir sobre isso aqui. Elias Júnior também é a família vascaína. A cada rodada que passa, ó, tá se mordendo, família. Falando do Fernando Diniz, e ele cravou, né? O Vasco vai cair para a segunda divisão com o Fernando Diniz. Quero trazer aqui também o Zé Elias, exaltando Carlos Cuesta e destacando Felipe Coutinho, o nosso maestro, além de falar aqui também do planejamento do ano que vem, vamos resenhar sobre isso também, então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Fecha com a Golcase, é isso mesmo, chegou o momento porque é Go Black. Várias promoções no site da Golcase, você pode comprar agora sua capinha personalizada, seu copo térmico, sua mochila, sua mala para viajar, sua bolsa térmica, tem a linha PET agora na Golcase, dá essa moral pro Thiagão, aquela assistência tipo gênio Felipe Coutinho, utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco, tem o QR Code e eu deixo aqui também o link no primeiro comentário fixado. Vamos seguir a nossa resenha e deixa eu destacar uma informação do canal Na Torcida Vascaínos sobre um possível planejamento para o ano que vem. É isso mesmo, porque depende, claro, do Vasco conquistar uma vaga para Libertadores. Tá aí, ó. Sobre as movimentações do Vasco no mercado da bola. Tivemos a informação de que o Cruz Maltino será mais arrojado na próxima janela de transferências, principalmente se o clube conseguir uma vaga para Libertadores de 2026. Na visão da diretoria, o Vasco fará pelo menos 5 contratações pontuais que venham para elevar ainda mais o nível do elenco. A ideia é jogar a maior competição das Américas e brigar pelo título, e não apenas participar. Vale ressaltar que esse número de contratações pode variar de acordo com a necessidade do elenco, até porque alguns jogadores podem sair no fim da temporada de 2025. Diniz vem trabalhando forte nos bastidores e tem ligado para alguns jogadores que estão sendo sondados pelo departamento de futebol em conjunto com Admar, Felipe e Pedrinho. Eles buscam fortalecer o elenco vascaíno e lutar por títulos na temporada de 2026. Assim, família, um outro dia eu destaquei aqui também uma informação, uma apuração do Joel Silva, e as fontes dele vão por um outro caminho, né? Porque depende da competição que o Vasco vai disputar, se de fato o Vasco vai conseguir a vaga para a Libertadores. Tem algumas situações para serem resolvidas nesse elenco,
né? Carlos Cuesta, Robert Renan, Andrés Gomes, renovação do Pumita, renovação do Ryan, por que não falar também do Paulinho, né? O contrato dele está encerrando também no final do ano, mas eu acredito sim, cara, que a diretoria, que o Pedrinho, né, o Vasco conquistando essa vaga, vai tentar de alguma forma entrar forte, né, nessa competição que há muito tempo o Vasco não disputa. Claro que tem outras situações que a gente tem que entender também, que é a questão da recuperação judicial, porque qualquer investimento que o Vasco possa vir a fazer, isso vai ter que ser, né, apresentado. Então acho que isso também, né, tem mais dificuldades para a montagem do elenco, para montar o elenco. Mas acredito sim que o Vasco vai vir forte para a temporada do ano que vem, até porque esse bom momento do Vasco, e eu espero que o Vasco, né, possa terminar bem a temporada com o título da Copa do Brasil e bem colocado no Campeonato Brasileiro, até para a galera que de repente pensa em sair, e aqui eu vou citar 3 jogadores, tá? Posso até colocar o Ryan, mas o Ryan é brasileiro, o Ryan é vascaíno, e poxa, a gente já ficou sabendo que o staff tem tranquilidade nessa, né, saída dele, calma, vamos respirar, vamos entender o projeto, não quer negociar papel colorido, já falei isso aqui, né? Ele quer ir para um time que vai pagar, opa, pagou ali, então tem um projeto interessante, olha o Ryan como uma figura importante para o futuro do clube, né, que acertar com ele. Mas aí eu cito o Robert Renan, porque de repente, né, vai querer buscar um clube na Europa, e não sei como é que tá a situação com o Zenit, o jogador tá valorizando, tá jogando muita bola. O próprio Cuesta e também o Andrés Gomes, que inclusive, né, na coletiva, a gente viu aí os rivais destacarem isso, né? Ele inclusive fala que tem o desejo de retornar para a Europa na coletiva. Então, poxa, mas eu acredito, cara, acredito muito no trabalho do Vasco, essa equipe, né, podemos dizer, porque sim, o Fernando Diniz ele é muito importante. Eu entendo que tem muitos jogadores que querem trabalhar com o Fernando Diniz. Pedrinho é uma figura importante também. O conhecimento de mercado do Admar Lopes. E aí o Felipe, né, que errou bastante no início do ano, né, com o Lloyd. O Garré hoje é um erro, mas eu acredito ainda no Garré, cara. Eu acredito ainda que ele pode ajudar. Eu não acho o Garré ruim de bola, mas foi o Felipe, né, segundo o Marcelo Santana, que indicou o Nuno Moreira. Mas é isso, a gente está pensando lá na frente, vamos terminar essa temporada primeiro, porque haja coração, dezembro tem a Copa do Brasil. E claro, já tem esse jogo importante aí contra o São Paulo, porque o Vasco tem 42, São Paulo 41, e a gente vai trocar uma ideia já sobre essa partida. Mas só pegando o gancho do planejamento para a próxima temporada, eu destaquei aqui, né, os rumores de mercado lá da Net Vasco, tá aqui, ó. O volante colombiano, 100% de aprovação, a galera que votou, é claro. Elinho, que já foi cogitado também, 96%. Renan Lodge, 62,38. Essa aqui eu não entendi não, cara, porque o Renan Lodge é muito bom jogador, mas é impossível. O empresário dele já até falou que ele não volta pro futebol brasileiro. Nino também é um grande nome. De repente a galera aqui dos 29 é porque jogou no rival e tal, porque sim, Nino é muito bom jogador. E o Luciano, a gente vai falar aqui sobre o Luciano também, 72%. A galera tá aprovando aqui essas especulações de mercado, né, família? Vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu passar esses cortes que eu preparei aqui para vocês, do Elias Júnior, do Zé Elias e também dos torcedores ali do São Paulo, incluindo o Arnaldo Tironi, aquele mesmo que brincou. Ele brincou em trocar o Ryan pelo Luciano. Depois a gente volta aqui para destacar essa partida tão importante que o Vasco tem contra eles, pontuando, claro, o desfalque do Luciano, que tá fora dessa partida, né? Olha só. Mas eu ia falar justamente sobre isso, né? Sobre a zaga, né? O Cuesta, baita jogador, hein? Jogador firme, seguro, zagueirão mesmo, né? E o Robert Renan é o cara com a bola no pé. Eu lembro que até falei que tinha tudo para ele, pelo estilo de jogo, né, do Fernando Diniz, que ele cairia como uma luva. E que o Fernando Diniz teria que controlá-lo muitas vezes, porque ele é um cara abusado nesse sentido. Porque tecnicamente ele é bom, ele é um jogador que sai, gosta de sair pro jogo e tal. Mas acho que a questão foi a confiança, na medida que o time foi se ajustando, foi se conhecendo ali, entrosando dentro do movimento daquilo que o Fernando Diniz gosta de que seja feito em campo. Você tem uma zaga que te dá segurança. Eu acho que assim, nada disso poderia acontecer sem a presença do Felipe Coutinho. A subida do Felipe Coutinho pro Vasco foi fundamental também. Porque nos momentos difíceis, assim, o jogo está difícil. O Coutinho vai lá, pega a bola, toca de um lado, toca do outro, domina o jogo. Às vezes ele não está conseguindo receber a bola, ele vai lá atrás, ele distribui o jogo. É fundamental você ter um cara que sirva de referência nos momentos difíceis. E quando precisa definir o jogo, o Ryan está sempre ali.
Ryan, nos últimos jogos, nos últimos jogos não, eu acho que, eu não sei se existe outro aí, mas eu acho que ele pode estar aí na luta aí da revelação do campeonato, eu não sei se funciona ou não, como bola de prata, não sei, porque assim, o que ele vem jogando, esse menino, é impressionante, está jogando demais, embora não tenha jogado ontem, sim, mas ele... peça fundamental desse Vasco. Mesmo nos momentos difíceis, quando o Vasco tinha uma vitória ou arrancava um empate, ele era o cara que decidiu o jogo pro Vasco. Tô cansado de ver o Leonardo Jardim dar chutão pra frente, coisa que nunca na vida um jogador ou um time comandado pelo Diniz fazia. Então, não é que o dinizismo está evoluindo e graças ao dinizismo o Vasco vem de ótima campanha nas últimas 6, 7 partidas. Não. Quem evoluiu foi o Fernando Diniz. Quem involuiu foi o Fernando Seabra, substituto do dinizismo e por isso perde o emprego. Quem tem o dinizismo como meta fica desempregado no futebol de competição. O Vasco conquista todas estas vitórias e evolui muito porque, primeiro, tem elenco. E segundo, o Diniz evoluiu como treinador e o resultado, que sim, vai ser sempre o senhor da razão, começou a pautar a vida dele. Então, antes tarde do que nunca, Ana. Sim, mas você falou, vou passar para o Nicola para ele se colocar, mas acho que o lado positivo foi a janela de contratação do Vasco no segundo semestre. Ele conseguiu melhorou o sistema defensivo, melhorou também a questão de meio de campo, deu mais liberdade para os atacantes, então assim, não foi só o Diniz que evoluiu, mas principalmente as contratações assertivas. Como contratação muda, né? Quando você consegue... quando você tem qualidade, facilita. Consegue comprar e principalmente assim, trazer jogador que, como eu posso dizer, parece que foi feito para o clube, porque as contratações foram tão bem feitas que parece que os jogadores que chegaram já estavam no clube há anos, e isso favorece e muito o trabalho do treinador. Aí é muito mérito do Admar Lopes, que é um executivo de futebol português, contratado nesse ano pelo Vasco. O cara foi buscar jogadores que nem estavam no radar, o Carlos Cuesta, excelente zagueiro, o Robert Renan, que nem havia ido bem no Internacional, se encaixou bem lá. O Cauã Barros pertence ao Vasco, Elia, mas jogou no ano passado a Série B pelo Amazonas e jogava a Série B nesse ano no América. O cara voltou pro Vasco e, como titular, o Vasco não perdeu, tendo o Cauã Barros como titular. É um volante de enorme capacidade física que ocupa bem na frente do sistema defensivo. O Andrés Gomes lá na frente agrega, é um cara que entrega mais. O Ryan cresceu demais de produção e mesmo sem o Ryan, o Vasco conseguiu com 2 gols do Verratti a vitória. É um Vasco que tem a segunda melhor... Vamos colocar como a primeira, porque assim, Palmeiras, Mirassol e Vasco têm os mesmos 23 pontos no retorno. A vantagem do Palmeiras se dá pelo saldo de gols em relação ao Vasco e o Mirassol aparece em terceiro. Mas são 3 brilhantes campanhas. E é quando você constata que o Mirassol e que o Vasco hoje tem a mesma pontuação do Palmeiras e estão à frente do Cruzeiro e do Flamengo, a gente tem que aplaudir todo mundo que está envolvido nessa história. Principalmente porque você muda aquilo que você fazia de errado. Não se esqueça, quando você corre muito risco trocando bolas na horizontal, em algum momento você vai tomar. Como você pega no pé? Não é, vocês não entendem o que é a vida. Você pega no pé do Diniz, no pé do Felipe. Eu não pego no pé de ninguém. Eu adoro o Diniz, todo mundo fala que ele é ótimo e eu acho ele ótimo. E que ele é maravilhoso. Todo mundo fala que o Felipe Luiz tem o melhor caráter do planeta. E eu acho ele maravilhoso também. Eu só digo o seguinte, se você não entregar, você sai do programa. Fora do programa. Se você, eu te explicar, olha, tem que ir por aqui, e você não entender, você sai do programa. Como é que, se eu não entregar, saímos todos do programa? Não tem alternativa que não seja você entender que o resultado, ele é aquilo que vai definir a nossa permanência, a permanência do Diniz, a permanência do Seabra, que acaba de ser demitido, a qualidade do Leonardo Jardim, que é eleito melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Irmão, o São Paulo tem que ficar ligeiro pra domingo, tá? Domingo tem esse jogo contra o Vasco lá em São Januário. Meu parceiro, o Vasco tá voando, tá jogando muita bola, é um jogo importante domingo contra os caras, porque vale ali a 8ª colocação, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil e na Libertadores, vai ter G8 no Campeonato Brasileiro, então querendo ou não, é um jogo importantíssimo esse de domingo contra o Vasco. E quer saber? Papo reto. O Crespo ele vai ter que ter o entendimento, a humildade até, de que não dá, nesse momento, para ir para trocação contra o Vasco. Se for para trocação contra o Vasco, São Paulo vai levar gols, cara. São Paulo vai ter que fechar a casinha, entender que o Vasco tá jogando mais bola que o São Paulo e tentar aproveitar alguma brecha que o Vasco vai acabar dando, enfim, fazer um gol e acabar segurando o jogo, cara. No momento é isso. O Vasco ele tá voando e ir pra trocação contra esse time do Vasco não vai dar bom. Não vai dar certo, cara. Por incrível que pareça, o Vasco tá jogando futebol fino, cara. Vamos começar por quem tá lá embaixo, ó. Eduardo Tironi. 2-1 para o Vasco. Vai se ferrar, Que isso, Tironi.
O Tirone tá querendo recuperar pontos aí com o placar que só ele vai dar. Tá rindo aqui, Tirone, você vai ser rebaixado para outros podcasts. Vai, Maurício Barros. Vasco e São Paulo? Sim. É 1-1 esse jogo. 1-1, bom palpite. São Paulo pontua. Tá bom pontuar lá? Tá bom. Vocês fecham agora? Bom. Isa. A Isa faz parte do time dos convidados, que tá bem aí, ó. Tá no meiuca na tabela. Olha, eu vou chutar 1-0 São Paulo. Aê! Tá embalado, tá embalado. Por que tá o Senna ali? Senna? É, vamos tirar. Tá não, vai mudar. Já muda ali. Boa. Falha mecânica. O piloto aí da Fórmula 1. Magnão vai mandar depois e agora sou eu, né? Ai, caramba. 1-1. Vou imitar Maurício Barros. Que falta de originalidade. Uma vitória do São Paulo, rapaz. A Isa me deixou mais animado. São Paulo vai vencer surpreendentemente por 2-1. E Lucas vai desencantar. Boa. Olha. Percebeu? Sem convicção nenhuma. A galera que palpitou o São Paulo ganhando do Vasco. Porque assim, além do momento do Vasco, o São Paulo é nosso freguês, pô. Aqui em São Januário é muito freguês, a gente vai destacar isso aqui, família. Mas assim, antes de falar sobre o confronto contra o São Paulo, deixa eu pegar um gancho ali do Elias Júnior. Cara, que assim, nossa, ele deve estar daquele... Eu só viu que é a Ana Paula ali, mas tu pega no pé do cara, tal, ele deve estar daquele jeito. Mas assim, família, eu destaquei isso aqui com vocês até hoje, eu concordo com ele. Eu acho sim que o Diniz ajustou, equilibrou, mudou, sim, alguns conceitos que ele tinha dentro do seu jogo, da sua filosofia, e o Vasco, né, tá caminhando. Não que o Vasco perdeu a essência do dinizismo, não, mas ele ajustou. Você não vê o Vasco saindo o tempo todo, mas sai. Em alguns momentos até termina em gol. Acho que o segundo gol contra o Fluminense. Teve, assim, várias jogadas contra o RB Bragantino que o Vasco utilizou do chutão, mas em outros momentos vai, roda, volta pra cá e vai e sai. Pô, tava eu lá na casa do meu avô, a gente tava assim, um olhando pro outro, falando assim, cara, que isso é mágico. É muito bom ver o Vasco jogar bola, botando na roda mesmo pressionado. Então, é o equilíbrio que a gente tanto fala. E assim, um detalhe muito importante, o Diniz gosta dessa, como é que fala o termo, né? Pressão pós-perda, né? De pressionar, de abafar. Você vê que ele já também não tá fazendo isso. Tem um equilíbrio. Não faz isso o tempo todo, né? Ele no jogo contra o Fortaleza, Flu-C e RB Bragantino, aqui ó, atrás, mas sim, em alguns momentos vamos pressionar lá, encaixar a marcação e tal. Tem, né, o Vasco hoje é um time versátil, né? Podemos dizer assim, no jogo contra o Flu-C, começamos ali atrás da linha da bola, sofrendo um pouco, mas depois, né, opa, acabou o gás, vamos pressionar lá. E o Vasco roubou diversas bolas no campo defensivo do Flu-C. Então assim, cara, o Diniz, poxa, me surpreendeu, tá? Me surpreendeu, vem me surpreendendo, porque eu sempre defendi aqui o Diniz, né? Quando o Vasco estava ali negociando, eu não falava isso aqui, o Diniz é o cara que vai ter uma condição de potencializar esse elenco, porque o nosso elenco é muito frágil fisicamente. Então ele vai dar mais recurso, mais possibilidades pro Vasco com a bola. Mas sem bola, com o Diniz, o Vasco estava preocupando muito. Ele ajustou. Aí não dá para negar que, poxa, as chegadas do Cuesta, do Robert Renan, do Barros, mudaram o nível, claro, da defesa. O Vasco hoje tem mais saúde, tem mais tesão. Desculpa, tá, família? Em relação ao Zé Elias, cara, ele destacou o Cuesta, ele destacou o Ryan, mas é isso, cara. O Coutinho joga muita bola, família. Coutinho joga muita bola, Coutinho é gênio, Coutinho é maestro. Eu tenho um amigo lá no grupo de membros, que eu nem vou falar o nome dele, mas ele sabe. Ele sempre teve aquela coisa, aquele ranço do Coutinho, e aí ele comparava com o Paê. Você sabe que eu tô falando de você mesmo, tênis de corrida. Você sabe, Coutinho é gênio, cara. Coutinho para o jogo, pensa o jogo. E assim, eu entendo que o Ryan ganhando esse protagonismo, o próprio Andrés Gomes, cara, vai potencializar muito o jogo do Felipe Coutinho. E assim, só destacando aqui uma postagem também nesse sentido do Emerson Rocha, lá do canal Atenção Vascaínos. Olha o que ele colocou. Vasco tem 4 jogadores no sistema ofensivo com números importantes de gols marcados na temporada. Então, Verratti, 26, Ryan, 16, Coutinho, 11, Nuno, 9. Somando, são 62 gols desse quarteto. Como um todo, o Vasco tem 85 em 2025. Você vê que, assim, nosso time é totalmente diferente, por exemplo, da Verratti dependência de 2023. Apesar que o Peck fazia ali os seus golzinhos, né?
2024, então, né, após as lesões do David e do Adson, só tinha o Verratti mesmo. Hoje não, né? Hoje o Vasco realmente está bem servido ali na frente, além de ter jogadores que estão entrando bem, que é o caso do David, é útil, o Matheus França é útil. Então, assim, o Vasco tá bem servido, família. É aquilo, Thiagão, tá chato, não é questão de ser chato. Hoje o debate é muito bom, tá? Hoje o debate é muito bom. Depois eu vou até fazer essa enquete aqui, porque, claro, muita gente gosta do Verratti, acha que o Verratti deve voltar a ser titular, mas aí eu te pergunto, no lugar de quem? Porque essa galera aqui, Nuno, Andrés Gomes, Ryan, Coutinho ninguém mexe, né? Coutinho é o gênio da parada, Coutinho articula, é o maestro. Difícil, família, difícil. E assim, só quem tem a ganhar com isso, independente, né, da gente resenhar, da gente trocar uma ideia aqui, é o Vasco. Família, deixa eu comentar com vocês agora sobre esse retrospecto que a gente tem aí contra o São Paulo. Você viu a galera ali dos palpites sem convicção nenhuma, mas nenhuma mesmo. Tanto que o Tirone 2-1 pro Vasco. Aí ele foi sincero. Até porque é o que eu tô falando, São Paulo é nosso freguês. Olha só, separei aqui. 2017, até interessante pra gente, né, relembrar aqui, ó, gol do Caio Monteiro, lembra? Foi 1-1. 2018, que o Vasco brigou pra não cair até o final, 2-0. Gols do Andrei e do Iago Pikachu. 2019, Thales Magno e Felipe Bastos. 2-0 pro Vascão. 2020, né, ano que o Vasco caiu, infelizmente. Mas mesmo assim, 2-1 para o nosso Vascão. 23 a gente volta, 0-0. Mas nesse jogo aqui a gente pode pontuar que foi o início da trajetória do PH, né? Porque aqui o Ramon Dias dá uma oportunidade para ele vai bem, ele tem sequência. Teve alguns jogos que o Ramon Dias até coloca pro Mita, mas na reta final o PH assumiu a titularidade, tá aí, até hoje, né? É um dos destaques do Vasco. No ano passado, eu não preciso nem falar, né? Com o show da molecada da base do Vasco, Estrela, Leandrinho, JP, o Vasco goleou o São Paulo por 4-1. Então, assim, é o nosso freguês e o Vasco vive um excelente momento. Beleza, o São Paulo até jogou bem, né, contra o Bahia. Agora, vai chegar aqui sem um jogador importante, que é o Luciano, que inclusive, né, peguei aqui essa resenha do BTB Esportes, para destacar, né, que o Luciano foi cogitado aqui no Vasco. Com certeza entendo que o Diniz sim gosta do futebol do Luciano, até destacou agora na entrevista do Romário que ele é o jogador mais chato que ele já trabalhou. Eu acho assim, família, que eu vou destacar aqui, legal, sabe? Luciano, eu vi uma entrevista dele nesse sentido, que ele quer cumprir o contrato dele, quer ficar para a temporada que vem, mas, né, me parece que houve um planejamento hoje da diretoria do São Paulo e a ideia é ter o Luciano. Então foi descartada aí essa situação dele jogar no Vasco nesse ano, não, no ano que vem. E assim, eu gosto, tá? Não é que o torcedor do São Paulo que eu passei aí, ele até reagiu a esse vídeo. De forma nenhuma eu vou chegar aqui e falar que o Luciano é ruim. Não é. Se você pegar a trajetória dele no São Paulo aí, tu vai ver que ele é sempre um cara importante, com gols, artilheiro, já foi bola de prata, já ajudou na Copa do Brasil, ganhou a Recopa, né? Tem isso também, é um cara bom de bola. O que eu sempre falei aqui com vocês é pegar o Luciano e colocar no Vasco. Como é que vai ter esse encaixe? A gente já tem o Verratti, aí tem o Ryan, o Nuno, né? Como é que vai ajustar? Eu acho que não casa, né? Porque é um jogador que não é ruim de bola, tem uma boa técnica, mas deixa a desejar fisicamente. Então o Vasco tem que tentar potencializar já os jogadores que tem. Por exemplo, o Luciano pode fazer de meia. Você tem ali o Garré, você vai ter o Estrela, você vai ter o JP que pode jogar de terceiro homem. O Luciano pode fazer de falso 9, GB, sabe? E aí tentar trazer jogadores com qualidade, é claro, mas você me entendeu, né? E aí, família, só para finalizar em relação ao São Paulo, que é um jogo muito importante pra gente, né? O Vasco sem desfalques, né? Todo mundo, né, apto a jogar. Só essa dúvida mesmo que o Diniz, né, vai trabalhar aí durante a semana. Mas, como eu disse, o São Paulo tá sem o Mike, que é um lateral da base, que inclusive eu acho que deu uma assistência nesse jogo contra o Bahia, e sem o Luciano. E esse foi o time, né? O São Paulo vem jogando com 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda, falei certo, né? E Sabino, o Bobadilha, Pablo Maia e o Enzo Dias de ala, né? Pelo lado esquerdo. Não sei quem vai jogar pelo lado direito. Acho que é um tal de Maílson. Me corrijam aí se eu tiver errado. Um que estava jogando na Chapecoense. Corre bem, tá? Ele entrou no decorrer do jogo contra o Bahia. Teve até uma chance de fazer um gol. Tem disposição. Dá tapa na frente. Não, ficar de olho nele. Deve ser o Marco Antônio aqui, que é um volante, mas está jogando aqui de meio armador. Lucas e provavelmente, né, o Ferreirinha, que deve jogar aqui, né, sem centroavante. Então, assim, cara, não é um time bobo, não é um time que você, vamos lá, atropelar. Não é assim. Mas, poxa, família, a gente tem que fazer valer o nosso momento, positivo e partir pra cima deles, mano. Atropelar o São Paulo. Atropelar na nossa casa, já vai estar lotado o Caldeirão, não tem mais ingresso, o momento é bom, jogadores, né, em ótimo nível.
jogadores se destacando, defesa, meio campo, equilíbrio, e assim, é nosso freguês aqui, né? Então o Vasco tem que chegar a 45 pontos, se distanciar ali do São Paulo, e secar Grêmio, secar Corinthians, secar Fusê, que joga amanhã contra o Ceará, depois a gente vai ter o nosso confronto direto contra o Botafogo, então o Vasco tem que ficar ali, né, na 7ª colocação, 8ª colocação, de repente sobrar uma pré-Libertadores, vai ter essa sequência aí de jogos importantes, né, São Paulo, Botafogo, depois tem Grêmio, não nessa sequência, Grêmio, Bahia, então tem que começar bem, né, ganhando do São Paulo e passando da minha projeção de 8 a 10 pontos, né, ganhando do São Paulo 12 pontos em 12 disputados, família vascaína. Quem diria, hein? Fui!